Hoje, muitos de nós associamos dezembro a tradições e festividades que parecem parte integrante do Natal. No entanto, nem sempre foi assim. Antes da Era Vitoriana, o Natal era celebrado apenas minimamente na Grã-Bretanha e em outros países de língua inglesa. Mas a Era Vitoriana foi responsável por algumas tradições estranhas. A maioria delas, infelizmente, ou em alguns casos felizmente, não sobreviveu ao tempo. No vídeo de hoje vamos conhecer as estranhas tradições de Natal da Era Vitoriana. E contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. A Era Vitoriana é responsável pela criação do primeiro cartão de Natal, desenhado por John Callcott Horsley, um pintor inglês a pedido de seu amigo rico, Sir Henry Cole. Cole inicialmente teve a ideia de um cartão de Natal depois de perceber que estava ocupado demais para escrever uma saudação de Natal individual para cada pessoa entre sua família, amigos e colegas. Após seu sucesso inicial entre os amigos de Cole, 1000 desses novos cartões de Natal foram impressos e colocados à venda em 1843. O cartão foi reprovado pelo movimento de temperança, que temia que a presença de bebida em vários dos designs originais dos cartões encorajariam a embriaguez. Um ano depois, os cartões de Natal tornaram-se extremamente populares, e rapidamente o seu design variou graças aos vários pintores que tinham visões diferentes para o cartão de Natal ideal. Alguns desses novos designs de cartões de Natal apresentavam querubins, flores e outros símbolos da primavera e de uma nova vida. Outros, no entanto, eram muito mais assustadores e incluíam imagens estranhas, como palhaços sinistros cutucando policiais com atiçadores vermelhos, vespas gigantes perseguindo crianças e macacos apostadores. O ponche wassail era uma bebida popular de inverno feita com uma mistura de frutas, cidra e especiarias. Os vitorianos serviam essa bebida a cantores que iam de casa em casa cantando canções natalinas e hinos. Depois que todas as canções de Natal eram cantadas, os cantores eram convidados para as casas das famílias vitorianas para compartilhar um gole de wassail da tigela comum de wassail. Essa tradição de convidar os cantores para tomar um gole de wassail foi emprestada da era elisabetana. As receitas de ponche de wassail variavam de família para família, mas era importante que o ponche estivesse quente. As famílias com gosto antiquado baseavam seu ponche de wassail em cerveja ou cidra, que era aquecida até ficar espessa e espumosa. Muitas vezes, a espuma que se formava no topo da cerveja ou da cidra era chamada de lã de cordeiro. Noz moscada fresca, canela, cravo da Índia, fatias de limão e maçãs assadas eram frequentemente adicionadas para realçar o sabor do ponche. Os vitorianos gostavam muito de entretenimento e jogos de salão, e não havia época melhor para isso do que o Natal. Os jogos de salão eram divertidos, ajudavam a passar o tempo e animavam a todos nos momentos em que havia pouco mais o que fazer. Às vezes, porém, esses jogos eram absolutamente perigosos e imprudentes. O Snapdragon, por exemplo. Durante este jogo, um monte de passas era empilhado em uma tigela com rum e então o rum era incendiado. A tarefa era arrancar as passas da tigela e comê-las enquanto ainda estavam em chamas. Os jogos mais simples que ainda são jogados hoje incluem charadas e mudar de assento. Durante a Era Vitoriana, o perdedor do jogo geralmente tinha que pagar uma multa, como beijar todas as mulheres presentes. Muitas vezes, essa multa parecia muito agradável aos cavalheiros. Mas, para sua decepção, uma senhora frequentemente os acompanhava pela sala e dava todos os beijos em seu nome. Outras penalidades inventivas incluíam proferir meia dúzia de elogios a uma senhora sem usar a letra L ou fazer uma estátua grega e permitir que outros colocassem seus membros nas posições que quisessem. As penalidades para as mulheres eram semelhantes e muitas vezes incluíam beijos também. Uma dessas penalidades era beijar um cavalheiro à moda do coelho, em que uma senhora e um cavalheiro de sua escolha colocavam uma ponta de um pedaço de algodão na boca e se bicavam até se beijarem. O tipo de carne servida à mesa pelos vitorianos dependia em grande parte da riqueza e da localização da família. Enquanto os ricos escolhiam carne bovina e peru, especialmente em ocasiões como o Natal, os pobres não tinham condições de comprar uma carne tão cara e, em vez disso, tinham de se contentar com algo menos extravagante, como gansos.
No entanto, por vezes até os gansos eram demasiado caros, e nesses casos, as famílias pobres tinham de se contentar com um jantar festivo mais barato. Na era vitoriana, as ostras eram abundantes e baratas. Ostras pequenas eram frequentemente vendidas como fast food nas ruas e também em conserva para serem guardadas. As ostras maiores eram colocadas em ensopados e tortas ou comidas sozinhas. As ostras também eram consumidas com frequência em bares e combinavam bem com uma caneca de cerveja preta. Sabendo disto, não surpreende que na época natalina a procura de ostras, também conhecidas como a proteína do pobre, fosse elevada. Para quem não tinha dinheiro para comprar outra carne, eram ostras, e não o peru, a peça central da ceia de Natal. O ornamento de Natal era uma tradição natalina em que os vendedores reuniam vários ramos festivos, como visco e azevinho, e os vendiam para obter lucro nos dias anteriores ao Natal. Casas, pubs, pousadas e igrejas eram muito decoradas com esses ramos festivos e, com frequência, pudins e, às vezes, até tortas de carne moída também eram decoradas dessa forma. O azevinho custava menos da metade do preço do visco e havia em maior quantidade. Além disso, o azevinho pode ser cultivado em qualquer lugar, enquanto o visco cresce apenas nos galhos de árvores específicas, como a macieira e o espinheiro. Assim, o visco era frequentemente visto como uma compra das classes ricas ou daqueles que organizavam festas. Como tal, tornou-se uma espécie de símbolo de status ter alguns em sua casa. Algumas semanas antes do Natal, os vendedores ambulantes procuravam azevinho nos bairros de Londres. No entanto, esse era um comércio precário, já que os vendedores muitas vezes tinham que invadir terrenos e terras particulares para obter esses ramos festivos. Se fosse pego pelo dono da casa ou por seus empregados, o vendedor tinha sorte se apenas o azevinho fosse tirado dele. Para obter o visco, os vendedores tinham que invadir pomares e muitas vezes enfrentavam o perigo de cães, armadilhas e armas. Portanto, eles raramente procuravam visco. Essas foram algumas das tradições de Natal mais estranhas ocorridas na era vitoriana. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.